Quando você vê essa imagem e você pensa em escravidão na época de Paulo, na época romana, que imagem vem à sua cabeça? A imagem de um homem negro? Na época de Paulo, o Império Romano, ele dominava os povos de diversas regiões e pessoas de diferentes etnias podiam ser escravizadas. A escravidão romana não era simplesmente uma questão de cor, de pele. E por isso que precisamos ter cuidado. Uma coisa é a escravidão que a gente conhece hoje, a nossa história, a história moderna. Outra é a escravidão existente no mundo grego-romano. E isso é o que eu vim contar para você hoje. As punições para esses escravos geralmente eram de açoites, torturas, a pessoas que eram levadas, né, escravos que eram jogados no Coliseu, que é a história que a gente conhece, a crucificação e a trabalhos forçados em minas de outros países, mantidos com correntes nas mãos, com correntes no pescoço, com muitas vezes correntes nos pés também, e eram grilhões. E essa questão Paulo retrata nas cartas que ele escreve no Novo Testamento. Nós vamos ver ele falando para Filemão. E é muito linda essa atitude que Paulo, ele se coloca, né? Ele conhece, na verdade, Onésimo, e ele fala para Filemão receber ele na igreja, para receber ele ali na casa dele. Onésimo, ele era um fugitivo, ele era um escravo fugitivo, e Paulo, ele manda essa carta a Filemão, e ele pede para que Filemão receba, né? Receba esse escravo, mas já não com um olhar da sociedade, não com um olhar que a sociedade impunha sobre Onésimo, porque Onésimo era um escravo, mas que ele recebesse Onésimo como um irmão. Paulo, em suas cartas, ele traz algo que revoluciona o pensamento da própria igreja. Então, ele não podia talvez mudar toda a sociedade, mas o grupo de pessoas a qual ele se encontrava, ele tentava mudar. E a gente vai ver que em Gálatas, ele vai falar em Gálatas 4:7, vai falar assim vocês já não sois mais escravo, mais filho, e por ser filho de Deus também tornou-se herdeiro. Gálatas 3:28 vai falar a mesma coisa, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um só em Cristo Jesus. Ele vai falar em 1 Coríntios, pois todos nós fostes batizados em um só Espírito, quer judeus, quer gregos, quer servos, escravos. Porque ele falava sempre, ele juntava sempre, quando ele ia falar, ele falava no termo escravos, ele sempre usava isso, porque ele estava falando para uma sociedade, né? Para uma igreja que às vezes tinha os senhores dentro da igreja e tinha os escravos dentro da igreja. E ele vai trazendo ali para os escravos, para eles obedecerem ao seu senhor. E ele fala para o senhor cuidar do escravo como irmão. E você vai ver toda uma cultura, né? Uma cultura do reino de Deus sendo implantada. Aqui está algo que eu queria colocar para você. Quantas vezes nós fazemos exatamente o contrário? Nós olhamos para pessoas e enxergamos primeiro a cor, nós enxergamos a classe social, nós enxergamos a profissão, o passado dessa pessoa, a condição financeira ou a posição dela. E aí nós nos colocamos, né, diferente do que Paulo ensina, porque o que Paulo mostra ali nessa carta é isso pra gente. Ele ensina a nós, ele ensina a igreja, e que dentro da família de Cristo, antes de enxergarmos a posição social das pessoas, nós precisamos enxergar quem é a pessoa. A pergunta para nós hoje não é apenas como eram os escravos da época de Paulo, mas sim como nós estamos enxergando as pessoas que Cristo colocou ao nosso redor hoje.